Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Januzzi, estou aqui novamente para a gente poder conversar um pouquinho. Inicialmente, desejo que todos estejam bem, cuidando de si, dos seus familiares e que a gente tenha paciência e sabedoria para passar por esse momento, né, tão conturbado na vida de todo mundo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as alterações que foram promovidas pela medida provisória 927. Como é de conhecimento de todos, nessa medida foi apresentada pelo governo para atenuar os prejuízos das empresas, né, durante esse período e principalmente, né, com o objetivo de resguardar os empregos tão necessários, né, para que a nossa economia flua e para que as pessoas vivam com dignidade, com humanidade, que é o que a gente precisa, né, nesse momento. Então, a medida provisória ela tratou sobre o Instituto das Férias. O Instituto das Férias ele já é regulamentado há muitos anos, né, na CLT e prevê uma série de requisitos formais que o empregador tem que cumprir, como, por exemplo, as férias têm que ser comunicadas com 30 dias de antecedência, têm que ser pagas com 48 horas de antecedência e todas essas questões acabaram vindo a ser flexibilizadas nessa medida provisória 927. Então, a primeira grande alteração que trouxe a nova legislação é que as férias podem ser comunicadas com 48 horas de antecedência. Além disso, antigamente a legislação previa que esse comunicado tinha que ser um comunicado por escrito e dependendo da assinatura do empregado. O famoso comunicado de férias que o empregado também tinha que assinar. Agora não, o comunicado ele ainda pode ser feito por escrito, mas ele também pode ser feito por meio eletrônico. Desde que haja prova de que o empregado recebeu e leu, teve acesso ao comunicado enviado por meio eletrônico, ele também é considerado válido, né, para todos os fins de direito. Outra coisa que é interessante também é que as férias vão poder ser concedidas aos empregados, mesmo que eles não tenham ainda implementado o período que a gente chama de período aquisitivo. Ou seja, para o empregado ter direito às férias, ele precisa ter trabalhado um período de 12 meses. A partir do momento que ele completou 12 meses de trabalho na empresa, ele passa a ter direito de férias. Isso é o que a gente chama de período aquisitivo. E aí, a partir, né, do implemento, né, desse período, o empregador tem o prazo de 12 meses para conceder as férias, né, as férias de 30 dias. Esse período, né, de concessão de férias é chamado de período concessivo. Então, a legislação estabeleceu que ainda que o empregado não tenha implementado o seu período aquisitivo, o empregador ele pode conceder as férias e depois computar, né, o tempo posterior para fins, né, de compensação dessas férias que estão sendo concedidas. Outra novidade interessante também dessa medida provisória, que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise, é que o empregador pode ainda negociar com o empregado a concessão de férias futuras. Ou seja, férias que o empregado ainda nem iniciou a contagem do período aquisitivo, vamos dizer assim, do período 2021-2022. Então, se o empregado e o empregador quiserem negociar a concessão de férias nesse momento para o período futuro, as férias vão ser usufruídas nesse período, mesmo que o período aquisitivo ainda não tenha se iniciado, também há essa possibilidade, né, estabelecida pela legislação. Outra coisa que é muito importante é em relação à questão do pagamento. A medida provisória ela também estabelece, ao contrário do que estabelecia a CLT, que o pagamento das férias deve ser realizado com 48 horas de antecedência antes do período de início, né, da fruição das férias. Hoje a medida provisória ela estabelece que ela pode ser feito, que o pagamento pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então vamos dizer que as férias vão iniciar, por exemplo, no dia 2 de abril. O pagamento das férias ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês de maio, junto com a folha de pagamento normal dos demais empregados. E em relação ao terço de férias, ele pode ser pago somente junto com o 13º, ou seja, o limite para o pagamento do terço de férias passa a ser o dia 20 de dezembro de 2020. A medida provisória em relação ao Instituto das Férias, ela finaliza dispondo sobre a questão da conversão de 1/3 de férias em abono. Antigamente o empregado ele pode, né, pedir para o empregador que a gente chama de comprar as férias. Agora a medida provisória ela estabelece que tem que haver o aceite do empregador. Se o empregador não concordar com o pagamento das férias,
o empregado não pode mais fazer essa conversão. Então agora tem que haver a anuência do empregador, que pode optar por não comprar as férias do empregado, fazer com que ele usufrua, né, dos 30 dias sem o direito ao abono de 1/3 das férias. É importante dizer que essas medidas em relação à comunicação antecipada das férias, com 48 horas de antecedência, se aplicam também às férias coletivas, que também trazem uma inovação que a legislação ordinária, né, ela estabelece que há necessidade de comunicação prévia ao sindicato da categoria e à Secretaria do Trabalho com antecedência de 15 dias, como eu disse aqui anteriormente, e esse requisito formal foi retirado. Então, a comunicação de férias coletivas também não depende mais da comunicação prévia realizada a essas entidades que foram citadas. Então, são medidas adotadas, né, para a superação desse período de crise, que a empresa pode adotar, ficar, né, sem prestar os serviços, afastando o empregado, já que a atividade econômica está bastante retraída, e a gente acha que essa é uma medida que pode ser adotada por muitas empresas. A gente fica à disposição para qualquer dúvida, eventualmente, né, que haja necessidade de se debater quais são as medidas casuisticamente melhores para a adoção de cada empresa, e conte sempre com o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.